Na última quinta-feira, dia 9, tivemos divulgados os filmes que vão participar do Festival de Cannes 2026. Basicamente, o festival que dá início, dá o pontapé inicial para a temporada de premiações 2026-2027, né? Uma temporada que passa aí por festivais como o Festival de Veneza, Festival de Londres, Festival de Toronto e, é claro, culmina na entrega do Oscar 2027 lá no ano que vem. E como eu tô falando de Oscar, eu tava falando de Oscar 2026 até um tempo atrás, na temporada anterior, falei bastante de O Agente Secreto, da jornada que o Agente Secreto fez até o Oscar, que foi uma jornada incrível, e de vários outros filmes também, cujas jornadas muitas vezes começam no Festival de Cannes. Eu resolvi já começar a falar agora, desde agora, sobre esses filmes que podem fazer bonito lá no Oscar 2027. Então eu queria focar aqui nesse vídeo nos filmes da competição, porque assim, é muito filme, se eu for falar do line-up completo, eu vou ficar aqui mais de uma hora, acho que não é interessante nem pra mim, nem pra vocês, então vamos focar nos filmes da competição, os filmes que estão aí competindo pela Palma de Ouro, e cujo alguns filmes ali têm diretores, roteiristas que já têm um certo histórico do Oscar, e aí eu quero falar disso com vocês. Eu também quero falar um pouquinho sobre o Festival de Cannes, começando pela questão da ausência de um filme brasileiro, o que confirma o que eu já tinha falado aqui no canal, e é claro que outras pessoas que são experts de premiações, experts de Oscar, de festivais, também já vinham falando, que é a questão de que provavelmente nós não conseguiríamos engatar uma terceira indicação ao Oscar assim seguida. A gente fez uma jornada muito linda com Ainda Estou Aqui, a gente fez uma jornada muito linda com Agente Secreto, mas já meio que era previsto que a gente não tinha nenhum nome de um filme brasileiro já forte para Cannes, e que o Agente Secreto ele teve uma campanha muito forte, mas que começou em Cannes do ano passado, então a gente já tava meio que, provavelmente a gente não vai aparecer no Festival de Cannes, isso também já é um forte indício que a gente não vai aparecer na temporada de prêmios, meio que tudo bem, porque a gente fez uma jornada incrível com Ainda Estou Aqui, uma jornada incrível com o Agente Secreto, e que é meio difícil de repetir tantas vezes assim, já foi uma grande surpresa a gente ter conseguido, em 2 anos seguidos, ter feito uma jornada tão legal, e é claro, aparecido, sendo indicado a vários prêmios, inclusive trazendo o Oscar de filme internacional para casa ali com Ainda Estou Aqui. Então assim, beleza, é meio que um balde de água fria, mas ao mesmo tempo também confirma o que a maioria dos especialistas já estavam prevendo e tal, e que também é uma coisa assim, tipo, acontece, tá tudo bem, a gente teve jornadas incríveis, isso não vai apagar o que a gente conseguiu construir aí nos últimos 2 anos, pelo contrário, a gente conseguiu fomentar o nosso cinema de maneira que talvez nos anos seguintes, daqui entre os próximos 5 a 10 anos, a gente retorne ao Festival de Cannes, a gente volte com bastante força e, é claro, a gente reapareça também nas premiações internacionais, que a gente sabe que movimenta bastante o cinema brasileiro, o mercado de cinema acaba sendo importante por causa dessas coisas. Esse ano, o júri de Cannes vai ser presidido pelo Park Chan-wook, que é um diretor incrível, que já tem um histórico bem longo aí com o festival, com filmes como Old Boy, Decisão de Partir. No ano passado a gente teve a última saída, a única saída, que é o No Other Choice, filmaço também, que se falava muito que ele poderia chegar ao Oscar de filme internacional, acabou que ele não conseguiu, foi um dos filmes da Neon que não foi indicado. E o Park Chan-wook, ele vai, ser o presidente aí do júri. Aqui tem comentando na própria página do Festival de Cannes de alguns outros filmes dele, o Old Boy, que ganhou o Grand Prix em 2004, ele estava na competição com esse aqui, Thirst, que ganhou o prêmio do júri em 2009, A Criada em 2016 e Decisão de Partir, que trouxe para o Park Chan-wook o prêmio de melhor direção em 2022. É só filmaço, Park Chan-wook é só filmaço, assim, tudo que eu vi dele eu gostei bastante, inclusive é um diretor que eu quero ver. A Criada, por exemplo, eu ainda não assisti, então quero ver pra ver, o que eu vou achar. Esse ano o Festival de Cannes vai homenagear o Peter Jackson e a Barbra Streisand, então a Barbra Streisand que é atriz, cantora, ela é muito conhecida pelo trabalho dela na música. No cinema eu acho que um dos papéis mais marcantes dela é protagonista de uma das versões de Nasce uma Estrela. Peter Jackson, diretor aí da maior e melhor trilogia da história do cinema, que é a trilogia Senhor dos Anéis, também fez a trilogia O Hobbit, que já não é tão boa, fez King Kong. É um diretor bem legal, um diretor muito bom, que eu gosto bastante, principalmente por causa da trilogia do Anel, e que vai ser homenageado no Festival de Cannes 2026. Eu fiz essa lista dos filmes da competição lá no Letterboxd, que é o que eu vou usar aqui pro vídeo, para eu me guiar pro vídeo aqui. Eu peguei essa lista diretamente do site do Next Best Picture, e você consegue acessar essa lista indo lá no meu perfil do Letterboxd, que tá linkado aqui na descrição do vídeo. Eu deixei algumas informações aqui que eu vou usar para trazer pro vídeo, para me guiar. E antes de mais nada, já que eu já falei do meu Letterboxd, eu quero me apresentar para você que caiu de paraquedas nesse vídeo. Aqui quem fala é o Ada, sejam bem-vindos ao meu canal. Já aproveita para deixar aquele like, se inscrever aqui no canal, tô sempre falando de filmes e cinema aqui no YouTube, lançamentos no streaming, lançamentos na telona. Agora a gente tá falando de festival, a gente fala de Oscar, a gente faz listas. Enfim, é um canal pra falar de cinema,
te convido a deixar um comentário aqui sobre o Festival de Cannes, sobre premiação ao Oscar, o que você tem alguma dúvida, curiosidade, que você quer comentar. Já comenta aqui, eu vou ler todos os comentários. E claro, se você quiser trocar mais uma ideia, vale me seguir nas outras redes sociais, o arroba tá aqui na tela e os links na descrição. Como eu falei, inclusive, o link do meu Letterboxd, onde você consegue achar essa lista aqui, Cannes 2026 in Competition. Vamos passar rapidamente pelos 21 filmes que estão na competição, e aí depois eu quero me aprofundar em alguns filmes específicos, como eu falei, que tem algum histórico relacionado ao Oscar. Então, só pra gente passar pelos 21 filmes, temos aqui All of a Sudden, dirigido pelo Ryusuke Hamaguchi, Another Day, dirigido pela Jeanne Harry, The Beloved, dirigido pelo Rodrigo Sorogoyen, The Birthday Party, dirigida pela Léa Mysius, Bitter Christmas, né, Amarga Navidad, que é dirigido pelo Pedro Almodóvar. Aqui a gente já tem alguma coisa mais para falar sobre ele, mas eu já me aprofundo. Temos o The Black Ball, do Javier Calvo e Javier Ambrosi, Coward, do diretor Lucas Dont. Temos The Dream Adventure, da Valeska Grisebeck, Fatherland, do Paweł Pawlikowski. Temos o Fjord, dirigido pelo Christian Mungiu, Gentle Monster, pela Mary Kreutzer, Hope, dirigido pelo Na Hong Jin. Temos também The Man I Love, dirigido pela Ira Sachs, Minotaur, dirigido pelo Andrei Zhigniew. Nossa, de novo, diretores que eu não sei pronunciar o nome corretamente, desculpem. Temos o Mulan, dirigido pelo Laszlo Nemes, Nagi Notes, dirigido pelo Koji Fukada, Notre Salut, dirigido pela Manuel Marie, Parallel Tales, dirigido pelo Asghar Farhadi, novamente um diretor mais conhecido, já tem alguma coisa para falar aqui dele, que eu já me aprofundo. Temos o Ship in the Box, dirigido pelo Hirokazu Koreeda, o The Unknown, dirigido pelo Arthur Haari, e para fechar, temos o filme A Woman's Life, dirigido pela Charlene Budiotaque, né, que é um filme francês. Então, começando pelo All of a Sudden, né, que é dirigido pelo Ryusuke Hamaguchi, diretor de Drive My Car, que foi indicado a melhor filme, melhor direção, melhor roteiro e ganhou melhor filme internacional. O que, assim, ao meu ver, já coloca esse filme aqui, o All of a Sudden, como um dos destaques da competição de Cannes. Ryusuke Hamaguchi pode-se dizer que é um queridinho ali, né, de tantas indicações. E apesar de eu não ser fã de Drive My Car, ele foi um dos favoritos daquela temporada. Eu lembro que muita gente elogiou, muita gente colocou ele como um dos grandes filmes daquele Oscar. E bom, ele levou filme internacional, né? O que coloca All of a Sudden como um desses filmes mais de destaque aqui. O The Birthday Party, ele é dirigido pela Léa Mysius, que ela tem um crédito aqui com o roteiro de Emília Pérez, né? Então, assim, a gente sabe qual foi o surto coletivo com Emília Pérez. A gente sabe que Emília Pérez foi um dos filmes também, na época, foi muito abraçado pela indústria. Ele foi super indicado ao Oscar e tudo mais. Então, ver a roteirista agora na direção de um filme, na frente de um filme, também pode acabar colocando ela ali como um dos destaques desse ano, né? Vamos esperar pra ver. Não sei, né? Vamos ver se esse filme consegue repetir um pouco daquele fervor que foi o Emília Pérez. Seguindo aqui, nós temos o Amarga Navidad, Bitter Christmas. Ali eu usei os títulos em inglês, porque como eu falei, eu peguei a lista do Next Best Picture, né? Então lá tava tudo em inglês, então eu peguei com os títulos em inglês. Por isso que eu falei os títulos em inglês. Mas Amarga Navidad, dirigido por Pedro Almodóvar. Gente, Pedro Almodóvar é aquele diretor que todo mundo que gosta de cinema já ouviu falar, mesmo você não ter assistido nada dele. É um diretor que ele já além de ser um grande nome do cinema, ele ganhou roteiro no Oscar com Fale Com Ela. Então é um diretor que já tem ali um Oscar de roteiro, um Oscar de escrita. Pode novamente repetir o feito agora com o Amarga Navidad, né? Pode ser indicado. O último filme dele foi aquele do O Quarto ao Lado, também foi muito elogiado, disputou a atenção da Sony com o nosso Ainda Estou Aqui. No final a Sony decidiu apostar com Ainda Estou Aqui, conseguiu, né, conseguiu até trazer o Oscar pra gente, o que foi incrível naquela época. Mas a gente vê que Pedro Almodóvar é um grande nome, né? Então Amarga Navidad também tem tudo para ser um dos filmes, não só um dos filmes mais esperados do ano, como também um dos filmes que pode fazer muito bonito no Festival de Cannes. Esse filme, Coward, ele é de um diretor chamado Lucas Dont, que é o mesmo diretor de Close, que é um filme lindíssimo que eu assisti aqui numa sessão com o próprio diretor comentando, foi muito legal. E assim, é um filme lindo, foi muito elogiado,
É um filme que, se eu não me engano, ele foi indicado ao Palma de Ouro em 2022, e ele era um dos grandes favoritos ao Oscar naquele ano, mas acabou não ganhando. Mas assim, é um filme que, pô, o cara ele fez ali um nome, ele conseguiu chamar bastante atenção em Cannes, o que pode fazer com que ele repita agora o feito, né? Um diretor que já tem esse histórico. Talvez esse ano ele consiga vir mais forte, tanto para a competição em Cannes e em outros festivais, como realmente para a temporada de prêmios de 2026-2027. Fatherland é um outro dos destaques da competição de Cannes. Ele é dirigido pelo Paweł Kowski, que dirigiu Guerra Fria, que competiu no Oscar, né? Foi indicado ao Oscar de melhor filme internacional e também em direção lá em 2019. Esse filme ele tem a Sandra Hüller no elenco, que ela vem se destacando bastante nas premiações, né? Nos últimos anos ela estava aí com o Anatomia de uma Queda, esteve também nos Anos de Interesse, que é um filme que foi indicado a melhor filme também. Filmaço, por sinal. Mais recentemente ela tá no Devoradores de Estrelas, que também colocou ela no radar ali. Muitas apostas já para ela talvez ser indicada como atriz coadjuvante, porque Devoradores de Estrelas acabou sendo esse filme que cativou bastante a atenção do público, e isso pode contar bastante na campanha pro Oscar. E é claro, ela também vai ter essa outra chance com Fatherland, desse diretor, que é um diretor que também já apareceu no Oscar, também já foi destaque ali, indicado não só ao filme internacional, né, tendo seu filme indicado ao filme internacional, mas também sendo indicado ao Oscar de diretor. Mas se for para falar de queridinhos, a gente tem que falar de Fjord, do Christian Mungiu, que é um filme que vai ter a Renate Reinsve e o Sebastian Stan, né? O Sebastian Stan é um ator que eu gosto bastante, eu acho que ele é muito versátil, ele se destaca pra caramba, ele está careca aqui no filme, né? Ele tá no pôster, já dá pra ver ele totalmente irreconhecível aqui. E a Renate Reinsve também aqui, que é uma queridinha, pior pessoa do mundo, recentemente com Sentimental Value, que levou o Oscar de filme internacional. O Christian Mungiu também é um diretor também bem falado e tudo mais, então tem tudo pra fazer bonito em Cannes e na temporada de premiações também. Pra mim já entra como um dos grandes destaques, já fico bem curioso pra esse filme. Minotaur, dirigido pelo Andrei Zvyagintsev, é um filme que também vem com esse destaque, porque esse diretor, ele é um diretor que ele fez um dos filmes mais intensos que eu já assisti em toda a minha vida, que é o filme Sem Amor, que ele foi, inclusive, indicado, é um filmaço, indicado a melhor filme internacional lá em 2018, sabe? É um filme que ele... É um filme, pô, filme russo, pedrada daquelas brabas mesmo. E, pô, agora ele volta com o Minotaur. Tô muito curioso pra esse filme, independente do hype dele para a temporada em si, por causa de ser um diretor que fez um filme tão impactante quanto Sem Amor, né? Então tô muito curioso pra Minotaur. Só que assim, como ele já foi indicado também, eu acho que vale trazer o destaque para esse diretor como um diretor que pode estar novamente indicado, né? Fazer uma campanha legal aí para a temporada de prêmios. A gente vamos ver como esse filme ele vai acabar saindo em Cannes e também se ele vai aparecer em outros festivais, porque isso vai ser bem forte para todos os filmes que eu tô falando aqui dessa lista, tá? Independente dos destaques ou não. Mulan é dirigido pelo Laszlo Nemes, que é o diretor de O Filho de Saul, que ganhou melhor filme internacional em 2016. Então também tem essa coisa do diretor já ter um histórico com o Oscar, um diretor que também é muito bem falado. Eu lembro que eu não assisti O Filho de Saul, mas é um filme que eu lembro na época que todo mundo falava desse filme, eu acabei deixando passar. Pretendo ver esse ano, né? Vamos ver, conhecer um pouco mais essa filmografia e ver como é que vai ser esse filme, né? Sem um desses destaques, tem um diretor que já tem ali uma atenção sobre ele, né? Todos esses filmes que eu tô falando, eu tô trazendo muita questão do diretor já ter sido indicado, já ter ganhado alguma premiação, porque tem diretores que são mais desconhecidos e tem diretores que, beleza, estão trabalhando com gente que a gente conhece, né? A Renate Reinsve, a Sandra Hüller, tem outros que já ganharam prêmios, outros como Almodóvar, que é um cara que, pô, todo mundo conhece, um diretor muito bem falado, trabalho muito bem conhecido. Como eu disse, eu não assisti Filho de Saul, não posso atestar aqui uma questão de qualidade, mas sendo um filme tão famoso, tão falado, eu já fico automaticamente curioso, não apenas para ele, mas também pro novo filme do diretor, que é esse Mulan. Pontos paralelos, né? Parallel Tales do Asghar Farhadi. Farhadi é um diretor também muito falado dentro da cinefilia, é um diretor iraniano que ele traz muito ali da questão da realidade. Eu lembro que eu assisti o filme dele, que foi o A Hero, que, cara, que filme forte também, super intenso, aquele filme que você assiste, ele fica com você, te dá muito pra falar, te dá muito pra pensar sobre ele. E é um diretor que também já teve ali uma premiação legal ali, já teve um reconhecimento legal no Oscar com A Separação, foi indicado em roteiro lá no Oscar 2012, né, que foi indicado pra roteiro, e ele ganhou o filme internacional, e ganhou o prêmio de filme internacional. Então aqui é mais um caso de um diretor que é bastante conhecido, só a gente saber que vai ter um filme dele
A gente fica curioso, estando na competição de Cannes, botando essa atenção ali no filme dele, a gente fica, pô, que será? Será que vai ser interessante? Será que vai ser legal? Será que vai ser um filme à altura do hype da filmografia desse cara? Além de ser também um diretor que traz muito impacto ali na filmografia, né? De falar do país, falar das questões, algo que a gente viu parecido com o Panahi no ano passado com o Foi Apenas um Acidente. Então tô bem curioso para esse Contos Paralelos aqui, que o Farhad é um diretor que o que eu vi dele também eu saí bem impactado. Vi pouca coisa, mas o que eu vi eu saí impactado. E por último, a gente tem esse filme The Unknown, né, que seria algo como O Desconhecido, dirigido pelo Arthur Harari. O que me chama atenção aqui nos créditos desse filme é o fato do diretor ele ser o co-roteirista de Anatomia de uma Queda ao lado da Justine Triet, né? Então é um diretor que estava ali com um filme que ele foi muito aclamado no seu Oscar, né? Anatomia de uma Queda, ele foi um filme que foi muito falado, ele foi muito elogiado, foi um filme que teve uma certa polêmica porque a França não escolheu ele para ser o seu representante, mas mesmo assim a Neon fez um trabalho tão legal que ele conseguiu chegar em várias indicações no Oscar. É um filme que por si só é aquela coisa que a gente lembra, né? Um filme que ficou marcado, chegando inclusive a ganhar o Oscar de melhor roteiro original também. Então assim, aquele filme que ele fez bastante barulho, ficou bastante marcado. E eu acho que com esse co-roteirista na direção desse filme, a gente tem um potencial de ter algo assim tão interessante quanto foi o caso da Anatomia de uma Queda. Enfim, esses são aqui os destaques que eu quis trazer justamente porque a gente tá falando de Cannes, mas já tá falando com um olhar mais voltado pro Oscar 2027, então eu quis trazer quem que tem um destaque, quem que talvez já tenha um certo favoritismo, quem que só por estar nessa lista já atrai o nosso olhar, que são esses diretores. Claro, não significa que só esses filmes que eu destaquei, porque esses caras eles têm algum crédito, alguma indicação ou prêmio no Oscar, que sejam os únicos filmes que valem a pena ser vistos, né? Não, pelo contrário, tô muito curioso para assistir todos eles e ver quais que vão me surpreender, quais que vão acabar, sei lá, me decepcionando, porque tudo pode acontecer. Mas enfim, esse aqui é o primeiro vídeo que eu faço sobre Cannes 2026, espero trazer outro vídeo quando saírem os ganhadores, né, pra gente voltar a aprofundar esse papo, principalmente com esse olhar, já começando a olhar para Oscar 2027. Mas é isso, pessoal, vou deixar aqui linkado 2 vídeos que eu fiz de filmes que estiveram em Cannes no ano passado. Como sempre, muito obrigado por assistir esse vídeo até aqui, valeu, falou e até mais.